título da mensagem de hoje é: não desista da promessa. Desde ontem à tarde, Deus falou algo comigo, e falou em 3 pontos. Diga comigo: visão, mentalidade alinhada e fé em ação. Sobre esses 3 pontos, se nós alimentarmos bem a nossa vida, nesse tripé, nessa base, promessas que recebemos de Deus serão ativadas, vividas, estabelecidas, muitas delas ainda esse ano de 2025, em nome de Jesus. E não é o lado de fora que precisa mudar, não é correr atrás de um monte de coisa, um monte de movimento, é mudar a essência, é de dentro para fora. Uma árvore não floresce de fora para dentro. Você pode pegar uma árvore seca, pegar de uma árvore bonita as melhores folhas, flores, frutos, vai lá e cola, amarra, pendura naquela árvore seca. Vai passar um tempo, o que vai acontecer com essas folhas, flores e frutos que foram penduradas na árvore seca? Vão o quê? Morrer, secar. Porque ela precisa voltar a ter vida dentro de si, Luiz, não fora. A vida vai aparecer do lado de fora, se ela estiver fluindo, jorrando do lado de dentro. Nós não acabamos de cantar que sentimos o fluir? A vida vai aparecer do lado de fora, se ela estiver fluindo, jorrando do lado de dentro. Mas o inverso, não. Não é porque estão jogando vida em mim, jogando vida em mim, jogando vida em mim, que o meu interior vai fluir. Se eu não me abrir, o máximo que vão fazer é regar a minha superfície, Beto. Mas o interior pode continuar seco. Faz sentido para alguém? Quando Deus nos dá promessas, Ele está empenhando a palavra dEle, Ele está se comprometendo. É mais ou menos assim, estou dando minha cara para bater. Deus é mentiroso, incompetente ou incapaz? Falta poder nele? Então por que ainda não? Talvez pelo tempo, verdade. Talvez porque falta ajustar algumas coisas, também. Mas muitas vezes, e é isso que Deus vinha falando no meu coração desde ontem à tarde, porque muitas vezes nós perdemos essas 3 bases desse tripé: visão, mentalidade e ação. Em Gênesis 12, no versículo 1, está escrito: o Senhor tinha dito a Abrão, ainda nem era Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Deixe esse lugar de idolatria que você vive, porque a terra natal dele era uma terra de idolatria, e Deus está chamando ele para uma vida de relacionamento espiritual. A gente tem que tomar cuidado para não acontecer de, depois de a gente ter abandonado a idolatria, ao caminhar com Deus, a gente procurar outros ídolos, porque nos tornamos viciados em ídolos. Você quer ver só? Quem aqui já fumou? Quem já fumou? E vale cigarro também, tá? É que eu estou vendo quase ninguém. É que às vezes o pessoal, né Beto? Olha. Eu falei? Eu sabia? Eu também, eu nunca fumei cigarro. Maconha é outra história. A velha criatura. Deus libertou. Agora, quem aqui, quando foi parar de fumar, compensou com outra coisa? A imagem tem cara que tomava café que nem doido. Tá vendo? Aí, ó. E não foi o Espírito, né, que me revelou, não. Porque é comum a gente compensar. Aí tem os adesivinhos, a bala. Aí, ó. Bala de hortelã, café, adesivo, desespero, clamor, fé, jejum, oração. Mas perceba que a gente vai muito pela compensação. Quem esse ano está nos acompanhando e fazendo jejuns, e Deus vem falando, e assim, gente, uma das coisas mais bacanas que a gente vê é que
Para quem tem o coração aberto para a palavra, a gente pode correr para tudo que é canto, a gente vai ouvir a mesma coisa que Deus já está falando. A gente só vai ouvir numa embalagem diferente. A pastora foi para um congresso e falou: meu Deus, que maravilhoso, mas eu fui regada dentro do que eu estou lendo na Bíblia e do que eu estou sendo ministrado. Aí às vezes alguém vai falando: uau, nossa, agora descobri a roda. Não, na verdade é que você se abriu e não estava se abrindo, porque Deus não deixa de falar. A gente precisa, mas Deus não vai mudar. Ele é o mesmo. A visão, a direção, o propósito é o mesmo. Então quando ele fala é tempo de consagração, ele pode falar de diversas formas, mas é tempo de consagração, de entrega, de aliança, de profundidade, de constância, de intensidade. Numa das viradas de intimidade, eu falei: quem não for de oração esse ano não vai aguentar, vai desviar sem nem ter percebido. Tem gente que está desviado, fingindo ser espiritual, fingindo estar buscando alguma coisa. Só precisa ter a humildade de dizer: Deus, me perdoa, eu caí no meu ego. E aí a Bíblia diz: lembra de onde caíste, arrepende e volta. Porque quanto mais longe você for, mais vai custar, mais vai doer e mais gente vai arrebentar no caminho. Porque Deus deu a palavra antes sobre a pressão. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Hoje é quarta, segunda-feira. Eu estou discernindo isso, por isso que eu não ia falar. Bom, no final de semana passado, no sábado, acho que domingo eu comentei. Eu estava em casa, pastor, estava num congresso, de novo, ela num congresso coisa de mulheres, eu em casa. O sangue de Jesus tem poder, né? E ainda com um tanto ainda de falta de ar, dor nas costas, tal. Fazendo algumas coisas com o Rogerinho em Israel, dei comida para Israel, não sei o que, tal. Aí, não dei comida para o Rogerinho porque ele não quis comer, que ele estava com diarreia. Antes que alguém fale, só deu para um. Eu sei, irmão, eu conheço, você pastor, alguém vai medir, falou: cadê a comida do Rogerinho? Só porque o menino tem 17 anos, não precisa dar comida para ele. Ofereci, ele não quis, porque ele não estava bem. Aí eu falei assim, Rogerinho, nós vamos sair em 10 minutos, meu celular estava com 5% de bateria, 10. Eu falei: eu vou precisar dele, não posso ficar sem. Falei: então vou fazer o seguinte, vou pôr ele para carregar. E enquanto ele carrega aqui uns 10 minutinhos, só para dar uma carguinha, só para dar para sair, era coisa rápida, também não ia demorar muito. Eu falei: eu vou deitar um pouco aqui para ficar com as costas esticadas, que está doendo. Nisso aí, eu não sei, não comi feijoada domingo, mas eu tive meio que um flash de uma pessoa armada atirando no meio da testa. Não é igual foi a do Hamilton para baixo, foi mais para cima. Eu orei, repreendi, passou. Comenta aí domingo, quem ouviu que eu falar disso domingo? E eu falo disso para a gente estar em oração. E não estou competindo aqui, doido para acontecer alguma coisa com alguém para dizer se estava certo. Deus nos livre, que em nome de Jesus não aconteça nada com ninguém. Mas eu tenho responsabilidade, se eu estou ouvindo Deus te falar. Eu pago um preço alto, um monte de gente faz beicinho, fica de birra comigo, faz pirraça, não tem problema. Mas eu vou ser profeta e vou falar o que Deus está falando. Final do ano falamos aí. Virada do ano, mandei mensagem no grupo da liderança: gente, vamos ficar alerta, vamos ficar alerta. Passei de chato, um monte de gente, não tem problema. Eu posso chegar diante de Deus, prestar conta do meu ministério em paz. Quem tem ouvidos, ouça. Hoje Deus me falou uma coisa: ninguém ouviu Noé, mas Noé ouviu Deus. Não é sobre quem dá ouvido a mim ou a você, é sobre quem a gente está ouvindo. Nossa, foi muito forte. Deus me deu uma mensagem, eu estou empolgado. Ninguém ouviu Noé, mas Noé ouviu Deus. Pastor, ninguém está me ouvindo. Calma. Seu futuro não depende de quem vai te ouvir, depende de quem você vai ouvir. Ainda que a gente queira que as pessoas nos ouçam, tá? Ainda mais eu que sou pregador. Natural. Segunda-feira, estou em casa à tarde. Estava passando muito mal. Quase fui para o hospital segunda-feira, mas não falei nada para a pastora. Falei: linda, a pastora saiu para um atendimento. Ela falou: e aí? Eu falei: tá tudo bem, vai. Aí ela foi. Aí eu e o Rogerinho, eu estava na escola. Aí eu falei: eu tenho que sair daqui a pouco, tem umas coisas para resolver. E estava desconfiado que a pastora talvez não conseguiria chegar a tempo. Ela estava com o carro. Falei: eu vou até a escola do Israel, lá na Prestes Ismael, para buscá-lo. E eu vou sair bem devagarzinho, porque estava com bastante dor e bastante cansado. E muita falta de ar. Esperei um pouquinho.
E aquele incômodo nas costas, fui deitar de novo. Deixa eu deitar. Quem me conhece sabe que eu não sou de deitar de dia. Para eu deitar de dia porque realmente está precisando. E não foi nem deitar para dormir. Foi só para... Nada contra quem deita. Tá tudo bem. Mas eu não tenho esse hábito. Deitei. Aí fiquei ali. De repente eu... Eita Deus. Eu tive a sensação. Eu vi meio que de... Mas a sensação no meu espírito. Eu não vi claramente. Eu vi. Mas não vi. Você já viu, mas não viu, Jenny? Já. Então, se a Jenny entendeu, vocês também têm que ter entendido. Se vocês não entenderam, no final façam fila que a Jenny vai passar para vocês o que ela entendeu. Assim abrevia a minha parte, Beto. Mas no meu espírito, eu entendi. Tem um anjo aqui dentro do quarto comigo. Mas era um anjo grandão, gente. E naquela hora, gente, eu não ia falar disso, mas o Espírito Santo manda falar, eu vou falar. Acredite que é um tempo de visitações. Você veio aqui, em nome de Jesus, que eu estou recebendo de Deus, visitações extraordinárias, que seja sobre a tua vida também. Naquela hora, no meu espírito, eu não ouvi nada, eu não ouvi nenhuma voz, não nada, eu nem mal ouvi, eu só percebi a altura. Via que era muito grande, mas cabia dentro do quarto, mas grande. No meu espírito, eu entendi a Deus falando assim: o anjo veio te visitar, você recebeu o que você precisava. E, irmão, eu levantei e fui buscar Israel para a escola. Falei, bora de caminhada que eu estou saudável. E fui, irmão. Eu, meus pulmões e o anjo. E de boa. Por que eu estou te falando isso? Bom, em primeiro lugar, não sei. Não ia falar disso. Mas eu entendo que tem gente pedindo a Deus sinais e respostas. E o que Deus me manda te dizer é: não fique preso aos sinais e às respostas, deixa que eles virão. Deixa que eles virão, naturalmente. Deus não se incomoda que você peça. Deus não se incomoda que eu e você venhamos perguntar, pedir. Não há problema nisso. Somos filhos. O problema é quando a gente é aquele filho chato, mimado, birrento, que quando ouve algo diferente, ou quando o presente vem no embrulho diferente, fala, também não quero. Já comprou lanche e está com várias crianças, e aí vai entregar o lanche do olho e fala, mas eu não queria que esse negócio aqui. Fala, não, então eu tiro. Não quero mais. Quem já fez isso? Já viu isso? Provavelmente você já fez e já viu. Mas é tão simples, tira o negócio daí. Não estou falando coisa que dá gosto, que não teve jeito, que estragou, né? Ah, deu gosto, não tem jeito. Não. Às vezes a gente está perdendo de viver o melhor de Deus por picuinhas, por milindres. Deus fala assim: ô Abraão, você vai sair daí e vai andar na minha visão. O problema é que às vezes ao longo da caminhada a gente é tentado, como o pai de Abraão, a levantar alguns ídolos no meio do caminho e parar neles. Paulo vai falar isso quando ele escreve à igreja da Galácia, aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem fascinou vocês? Fascinação. Nossa, já ouviu alguém falar, eu estou fascinado por aquilo? Gente, é uma palavra, é comum você ouvir alguém falar de fascinação, fascinado? É comum? Nem é uma palavra normal. Para ver o nível. Algo que eu vi a casa, o carro, o homem, a mulher, o emprego dos meus sonhos. Eu estou fascinado por aquela oportunidade. Cuidado com aquilo que te fascina. Possivelmente há um altar de idolatria ali. E esse Abraão, onde ele ia andando, já preguei isso aqui, toda a terra que ele chegava, toda a terra que ele conquistava, toda a terra que ele passava, ele fazia o que, gente? Edificava a quem? Ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo. Só teve uma terra que ele não edificou um altar. Qual foi? O Egito.
Por que ele não edificou o altar no Egito? Como que é bom esse negócio sem tópico, sem nada, gente? Não estou nem aí para tópico. Não tem nada aí. Eu prego o que Deus dá. Porque no Egito ele estava queimado. O que ele fez quando ele foi no Egito? Alguém sabe? Mentiu. Qual foi a mentira dele, Beto? Falou que a Sara era irmã dele, ainda que ela fosse. Meias verdades com o objetivo de enganar são uma mentira inteira. Eu fiz questão de destacar com o objetivo de enganar, porque às vezes alguém pergunta para mim assim, ó: você viu se tinha alguém na porta? Fala, alguém quem? Agora não, objetivo, deliberadamente. Ali ele estava dizendo, ó Faraó, se alguém gostar dessa mulher, pode pegar ela. Entregou o bem mais precioso, a família. Entregou a aliança. E Deus se aborrece, leia na Bíblia, de quem não valoriza a sua aliança. Deus vem cobrar. O que aconteceu com Moisés? Quando a Zípora, desesperada, pega o filho dele, o primogênito. Alguém sabe o nome do Gerson? Primogênito do Moisés, qual que era o nome dele? Não acredito. Depois vocês rebobinam a fita, tá bom? Você sabe, Jenny? Vamos ver. Gerson. Qual? Gerson. Como é que você sabe? Você falou. Gente, me ajuda. Vocês sabem o nome do Gerson, primogênito do Moisés? Qual era o nome dele? Agora todo mundo está rindo. Ai, pastor, estava tão óbvio, né? É para reconectar você. Ela vai lá e circuncida o menino. Por quê? Porque o anjo de Deus vem para matar o Moisés, porque o Moisés não está honrando a aliança da circuncisão feita nos dias de Abraão. Diga comigo, Deus leva a sério a aliança, e Deus cobra. Diga, Deus cobra quem desonra a aliança. Ele veio para matar o Moisés, o líder dele. Tem gente achando que pode fazer o que quer e que vai dar nada. Deus veio matar o cara, o libertador que ele mesmo levantou, por desonra numa aliança. Mas hoje em dia, pastor, os tempos são outros. Deus é o mesmo. Ele diz, eu, o Senhor, não mudou. Podem flexibilizar o que quiserem. Quero ver criar um Deus flex. O Senhor não. Ele é Deus. E aí, um Deus que valoriza alianças de Abraão, nós dois, aliança, ok, mas cuidado com a fascinação no meio do caminho, cuidado com os ídolos. Qual foi o erro de Abraão no Egito? Mentir. Por que ele mentiu? Porque ele teve o que? Medo. Medo de perder o que? A vida. Nem a minha, nem a sua vida pode ser idolatrada. A nossa vida é de Deus, gente. Tem gente que pela vida terrena entrega a vida eterna, perde a vida eterna, só para ter uma vida terrena mais Ei, o que vale mais para a gente? Moisés vê Deus vir cobrar uma aliança. Abraão não tem coragem de ir no Egito edificar um altar, porque ele sai de lá até meio que escorraçado, queimado, meio sem graça. Como é que ele vai falar sobre Deus e verdade se ele chegou lá e a primeira coisa que ele fez foi pregar uma mentira? Complicado. E aí a Bíblia vai mostrar que o lugar onde o povo hebreu vai ser escravo é onde não tem altar para Deus. E eu já falei disso e repito, onde eu e você não levantamos na nossa vida um altar a Deus,
tem uma brecha para o diabo nos escravizar. Onde na nossa vida nós não, anota e não esquece mais isso, onde na nossa vida nós não levantamos um altar a Deus, há uma brecha para o diabo nos escravizar. Qual é a área, ou quais são as áreas? Nas emoções. Tem gente que idolatra o seu temperamento, tudo em nome do seu temperamento, é porque eu sou assim, é que meu temperamento, é que a minha família, não sei o que lá, o sangue, não sei o que lá, e a pessoa bate no peito orgulhosa de ser aquilo, e ela é escravizada naquilo, porque onde não tem altar para Deus, tem uma brecha para a escravidão entrar, e aí a pessoa já não domina, não é guiada pelo Espírito, porque ela é fascinada por aquilo. É o dinheiro, é a cobiça da carne, é a vaidade, é a preguiça, é a mentira, é o engano, é a promiscuidade, enfim, é sobre a religiosidade, porque também tem gente que é extremamente religioso, não consegue ser humano. Ei, presta atenção, ninguém aqui é anjo. Ô irmão, tudo bem? Não, pastor, eu estou no Espírito, só Espírito, só Espírito, só Espírito. Vamos comer uma coxinha? Só Espírito. A gente é humano. A gente fala, a gente toca, a gente compreende, a gente é compreendido, a gente acerta, a gente erra. Mas a gente leva a nossa humanidade aos pés de Jesus, amém? Abraão, vai e continua andando comigo, porque eu tenho uma promessa. Olha o que diz o verso 2, do 2 ao 4, está escrito assim, ó: farei de você uma grande o quê? Nação, o abençoarei e o tornarei famoso. Você será o que, gente? Uma bênção para quem? Diga comigo, a obra de Deus é em mim, através de mim, não apenas para mim. Se tem uma obra de Deus acontecendo na minha e na sua vida, alguém vai ser abençoado, além de você e além de mim. Presta atenção que nós não somos para-raio, nós não somos o fim da história. Abraão, nós vamos andar. Abraão, nós vamos caminhar juntos. Abraão, nós vamos tocar povos. Abraão, nós vamos tocar histórias. Não acaba em mim, não acaba em você. Passa por mim, passa por você. É em mim e através de mim. É em você e através de você. Se eu e você estamos pedindo só para satisfazer o nosso interesse, a Bíblia diz que nós vamos pedir e não vamos receber. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para satisfazer só o seu interesse. E o interesse de Deus é: seja uma bênção para os outros. Então, pastor, quer dizer que eu tenho que viver em função dos outros? Não, você tem que viver em função de Deus. E vivendo em função de Deus, você automaticamente vai abençoar outros. É sobre isso. Agora, a Bíblia diz que quem abençoa o maior abençoa o menor, ou o menor abençoa o maior? O maior abençoa o menor, não é isso? Quando Abraão vai entregar o dízimo a Melquisedeque, por exemplo, fala: esse Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, sem princípio e sem fim de dias. Quando eu leio Hebreus ali, que ele me arrepia, porque eu vejo a figura do Senhor ali. Quem é o rei de Jerusalém? Quem não tem início nem fim de dias? Gente, que homem que não tem começo e fim de dias? O negócio ali é seríssimo. Não, pastor, pode ser um anjo, pode ser uma teofania, pode ser pode ser um monte de coisa. Mas na época ali, o amigo de Deus, o cara para Deus era quem? Abraão. E Abraão vai lá e entrega o dízimo para o Melquisedeque. E aí a Bíblia diz: de sorte que o menor é abençoado pelo maior. Por isso a Bíblia está dizendo: esse Melquisedeque é maior que Abraão. Se Abraão é amigo de Deus, o melhor amigo de Deus na terra, então o Melquisedeque tem que ser pelo menos da família. E aí, há linhas e linhas e está tudo bem, não vamos disputar, mas eu vejo um filho ali. Aí a questão é: se o maior abençoa o menor, e Deus vai nos abençoar porque Ele é maior do que a gente, amém? Nós vamos abençoar quem é o que também que a gente? Não vou ajudar o Luiz, porque ele tinha que estar igual eu ou melhor. Não,
Ei, cuidado para não ser bruto. Cuidado. A gente está vendo um tempo em que as pessoas estão sendo treinadas estão sendo e pagam, investem, gastam tempo sendo treinadas a só se aproximar por interesse. Tem um monte de coisa aí bacana que eu entendo, sim, sobre ser intencional, tudo isso, joia. Mas o que me preocupa é que estamos migrando de um extremo para o outro rapidamente. E hoje todo mundo fala, eu quero estar na mesa que vai me colocar lá em cima. E quando que você vai servir alguém? Não, eu só quero me beneficiar. A corrida dos benefícios hoje em dia. Todo mundo corre onde tem um benefício melhor. Deus falou, Abraão, faz o seguinte, anda comigo, que onde você passar, os benefícios transbordam. Ei, presta atenção, nós não vamos ficar correndo atrás da mesa do benefício, da porta do benefício, do não sei o que do benefício. É assim, ó, Abraão, anda comigo que você vai ser uma bênção. O benefício vai estar sobre a tua vida. É o que o Moisés entendeu, escreveu lá em Deuteronômio 28. E será que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que o Senhor te ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão e te alcançarão. É Cristo quem faz isso. É isso. Abraão, você vai ser bênção para os outros. Obrigado, aí pode voltar lá. Você vai ser bênção para os outros. Abraão, quanto mais comigo você andar, mais de mim você vai ter. E quanto mais de mim você tiver, mais você vai transbordar. Aí sabe o que vai acontecer? Os meus amigos serão teus amigos, mas os meus inimigos também serão teus inimigos. Por quê? Gente, isso é raciocínio lógico. Uma pessoa que não gosta de cebola, gosta de sentir o cheiro de cebola? Gosta de chegar perto de cebola? De pegar a cebola? Então pronto, Deus está dizendo assim, Abraão, quem gostar de mim vai gostar de você, porque vai me ver em você. Mas quem não gostar de mim não vai gostar de você, porque não suporta as minhas verdades. Sabe por que a gente começa a se tornar inconveniente para algumas pessoas? Porque às vezes nós começamos a nos posicionar em Deus. Eu não estou falando sobre ser o chato da vida, porque tem gente que quer, ai pronto, agora eu consegui a desculpa para ser chato. Pelo amor de Deus, Deus não é chato. Não, Deus não é, não, imagina passar a eternidade com chato. Deus não é chato. Deus é amoroso, poderoso, cheio de graça, corrige, alinha e tudo. Chato Deus não é. Pode ter certeza que não é. Agora, irmãos, às vezes o que esbarra, o que incomoda, é porque tem algo ali que nos confronta silenciosamente. Já viu a história daquele aluno que não gosta do outro só porque o outro tira nota boa? Quem já viu? Já viu? Você já teve raiva? Eu já tive raiva de aluno que tinha feito toda a lição. Professor, quem fez a lição? Eu! Que raiva, porque toda hora tem que levantar. Eu lembro da Roberta. Roberta era uma moça branquinha, quase não falava, assim, magrinha. Eu não lembro da voz dela, mas ela fazia todas as lições e tirava 10. Que raiva que eu tinha da Roberta. Eu era endemoniado, mas nunca desejei que ninguém morresse. Mas eu queria que a Roberta mudasse de escola, fosse embora. Sei lá o que, às vezes aparecia alguém com o braço quebrado, perna quebrada. Por que não foi a Roberta que quebrou a perna e o braço? Toda a santa aula, a Roberta tinha feito tudo. E toda a prova a Roberta tirava 10. Se a Roberta tirasse um 9,5, ela ficava triste, saía deprimida. Aí me dava mais raiva ainda. Porque eu falo assim, a tristeza dela é o sonho da minha vida. Você quer ver só quem se identificou? Ah, tem um monte de Rogério. As Robertas da vida, né? Elas foram terríveis com a gente. Mas o que revoltava a gente nas Robertas, gente? É porque a Roberta estava onde eu queria estar, mas eu não estava. A Roberta fazia o que era para eu fazer, estudar também, mas não estudava. A Roberta estava aproveitando bem a capacidade que ela recebeu de Deus e eu não. Então só da Roberta respirar na sala de aula, Luísa, me incomodava. Chegava lá, próximo ano, chegava janeiro, tomara que a Roberta muda de escola ou de sala. Chegava lá, chamada Roberta, e para lascar, Roberta ainda é perto do Rogério. A chamada. Quem fez? Roberta. Eu fiz, professora. Roberta é um exemplo. Rogério. Então, professor,
Vai ter com a Roberta, o preguiçoso. Ei, às vezes nós não percebemos o que Deus está dizendo. Põe o próximo versículo que você vai ficar mais claro. Abençoarei os que o... Tem gente que se sente incomodado só porque você sorri. Nossa, por que ele está tão feliz assim? Viu o passarinho verde? Falou, graças a Deus, você também devia ver, hein? Ué, não, mas tem gente que decidiu ser um mau humor em pessoa. Eu não estou falando de dias difíceis, eu também tenho. Tem dia que, por incrível que pareça, você me vê aqui falando bastante, tem dia que eu quero ficar quieto. E o tempo vai passando e esses dias estão aumentando. Cada vez mais eu quero ficar quieto. Ficar quieto. Só que eu tenho um Israel em casa. E estou feliz e abençoado e profetizando, porque a Bela vem chegando. Está comunicativa também já. Muito boazinha, mas comunicativa. E tem hora que ela dispara ela com Israel ali. Eu falo, meu Deus do céu. Como será meu amanhã? Mas, ei, o que está nos incomodando? Não desista da tua promessa. Eu tinha uma mensagem que na quarta que vem ou na outra eu continuo, mas o Espírito Santo me trouxe aqui. Não desista da sua promessa porque você está incomodado com alguém. O que esse alguém tem a ver com a tua promessa? É alguém da família? É alguém do trabalho? É alguém da vizinhança? É o pastor. Mas você está incomodado que ele está no pecado? Então você tem que denunciar. Não, eu não tenho certeza. Então você vai perguntar. Não, eu estou incomodado só porque eu não gosto do jeito dele. Não, mas então aí, desculpa. Aí eu vou fazer o quê? Não, mas é porque é o chefe. É porque eu não sei. Ei, cuidado para não estar sendo sabotado sutilmente e não estar percebendo. Porque acontece isso comigo e com você. Eu já passei por isso muitas vezes na vida. Quem mais? Gente. E vou dizer mais. Isso aqui não é para casal não, mas também serve. Quando eu falo não é para casal, é porque não é especificamente nisso. Porque a hora que eu falar já vai parecer. Às vezes a mesma voz que a gente amava ouvir, passa um tempo a gente não suporta. Eu já passei por isso. Quem mais? Pode ser um amigo, um familiar. Não necessariamente o cônjuge. Porque o cônjuge às vezes tem todo um contexto de algum desgaste, de algum problema, de alguma crise, de maus tratos, de desentendimento, uma série de coisas que também a gente precisa tratar. Mas eu estou dizendo que às vezes você vai tentar achar uma razão, você não encontra. Eu não sei. Sei lá, até 2024 eu gostava do Serginho. Em 2025 não gostei não. Tem alguma coisa nele, está diferente. Não sei se o cabelo. Eu não sei se eu não vi ele com a camisa do São Paulo uma vez esse ano. Ele está escondendo. Cara, tem que ser São Paulino igual o Paulinho e eu né? Na alegria, na tristeza, saúde, doença. Entendeu? O Luiz está ali, passou um sufoco tremendo, agora está se achando alguma coisa. Sabe o que passaram na última aí, ó. Ei. Mas irmãos, eu já passei por isso. Quem mais já passou? Gente, meu ministério é esse, é trazer a prática, pegar a Bíblia e jogar a prática na nossa vida, para a gente viver à luz da Escritura. O que está te incomodando? Nossa, o Espírito Santo me parou aqui. Falou, Rogério, você não vai avançar muito a mensagem agora não, porque isso aqui é o ponto. É aqui que a coisa está agarrada. Lembra das 3 bases que Deus falou comigo na terça? Alguém lembra? Qual é? A primeira? Visão, bons olhos. Segunda. E a terceira? Fé em ação. Se a nossa visão está corrompida, nossa mentalidade está contaminada. Se a nossa visão está corrompida, a nossa mentalidade está contaminada. Se a minha visão na direção da Elisângela ficar corrompida, não importa o bem que a Elisângela tente fazer para mim, a minha mente está contaminada e vai rejeitar tudo da Elisângela e vai perder a bênção que Deus colocou na vida da Elisângela, que seria compartilhada comigo através da vida comum em Cristo Jesus. Então, se eu não tirar essa coisa diante dos meus olhos, por isso o salmista falou, não porei coisa má diante dos meus olhos. Se eu deixar algo ruim, Jesus falou em Mateus 6, 22 e 23, eu amo citar, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Abraão ouve Deus falar, você vai andar comigo. Por quê? Porque eu quero que você ande na minha visão. O que Deus falou no verso 1, Gênesis 12?
vai para a terra, final do versículo aí, para a terra que eu lhe... Você vai andar na minha visão, Abraão, não mais na tua. Em nome de Jesus, vamos sair daqui hoje andando na visão de Deus. Talvez eu esteja entendendo, essa mensagem vai ser em 3 partes. Hoje eu vou fazer a primeira, quarta que vem a segunda, na outra quarta a terceira. Não desista da promessa, mas a primeira coisa, restaura a visão. Restaura aquela visão pura. Restaura aquela visão de fé, restaura aquela visão de confiança, restaura aquela visão de quando você ouviu Deus pela primeira vez. Nós precisamos restaurar essa visão. Não, para tudo, Deus está falando comigo, não quero saber o que os outros estão falando. Mas o médico disse tal coisa, tudo bem, eu respeito, obrigado doutor, faz o teu melhor aí doutor. Mas deixa eu te falar uma coisa doutor, Deus está falando uma coisa aqui comigo. O cônjuge falou tal coisa, tudo bem, eu vou orar, eu vou guerrear, mas Deus me deu uma palavra no meio dessa tempestade. A circunstância, o país, o prefeito, o governador, o presidente, Deus me deu uma visão. E se Deus me deu uma visão, eu vou falar igual o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, não importa quem será. Não importa. Eu só não posso perder a visão de Deus. Eu não posso sair da visão de Deus. E toda vez que a gente se sentir incomodado, a gente vai ser estimulado, pressionado a sair. Porque a gente não quer mais enxergar aquele cenário. É mais ou menos como quem vive fugindo do inverno. Chegou o inverno aqui, eu vou para outro lugar porque eu não gosto de ver aquela área seca, a mata seca, as folhas. E vive fugindo para tentar encontrar uma vida de flores, de estação de primavera o ano inteiro. E de tanto rodar, procurando a estação da primavera e vivendo a estação da primavera, descobriu que era alérgico. Porque na primavera, o cheiro das flores, o pólen, toda essa coisa aí, e a pessoa vive doente, fugindo do inverno. E a doença dela está em fugir e não lidar com cada estação da sua vida. Até quando nós vamos fugir da estação que Deus propôs para nós? Paulo orou: Senhor, retira de mim esse espinho da minha carne. Não. Retira de mim, Senhor, esse espinho da minha carne. Não. A Bíblia está dizendo que é proibido orar por cura, ou por uma libertação, ou para ser livre de algo que incomoda. Mas a Bíblia diz: ouça a resposta de Deus depois de ter orado. Tenha coragem de orar, que nós sejamos corajosos em orar. Sobre qualquer assunto. Pastor, estou pensando em separar. Ora. Pergunta para Deus. Não, pastor, a sua opinião. Minha opinião não. Quem declarou que o que Deus uniu não separou o homem? Não fui eu. Quem escreveu que está na Bíblia, o amor jamais acaba, não fui eu. Quem colocou as portas de saída do casamento em casos extremos, também não fui eu. Então não é a minha opinião, é a de quem? De Deus. Então tenha coragem de orar: Deus, eu posso separar dessa mulher, desse homem? Mas tenha coragem de ficar na presença dele até ouvir ele responder. Aí quando ele responder, age. Simples assim. Gente, a nossa vida é uma vida que a gente não pode falar com Deus. Pelo contrário, a gente precisa falar com Ele. Mas a gente precisa ouvi-lo falar com a gente também. Realinha a visão. Se precisa voltar, volta. Volta onde caiu. Volta onde perdeu seu óculos. O óculos dos bons olhos. O óculos da pureza. O óculos do primeiro amor. A gente vai ter um momento de oração. Que bênção, uma oração eu quero. Não, oração quer que a gente vai ficar orando pelos outros. Onde é que nós nos perdemos na caminhada? Que o momento com Deus era tão importante para a gente, e depois passou a ser descartável. Não desista da promessa. E cuidado com aquilo que o diabo, a vida, o dia a dia, ou o seu ego, suas dores, suas emoções, as influências, estão fazendo com a sua visão.
Que essa noite seja uma noite de restaurar a visão, que a gente venha recuperar a visão do primeiro amor, a visão daquela primeira alegria, a visão daquela primeira oportunidade que tivemos. Olha que alegria, olha como eu fui acolhido, eu lembro como eu fui recebido na igreja, eu lembro como eu fui amado, eu lembro quando eu não era nada, eu não tinha nada, eu não sabia pregar, eu não sabia orar, eu não sabia nem falar nada, e me deram uma oportunidade, me abraçaram, me acolheram. Quem eu acho que eu sou agora para sair sendo juiz de todo mundo? Senhor, eu quero aquela visão de, se me deixarem tirar o lixo do banheiro, eu vou estar feliz porque eu ajudei em alguma coisa, eu fui útil. Que a visão do primeiro amor seja restaurada, porque essa visão vai nos sustentar nos dias difíceis e vai nos levar a tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida e glorificar Cristo Jesus como mais que vencedores. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus porque Ele merece.